Tá, nessa aula a gente vai explicar um pouquinho do capítulo 5, em que o Miglioli ele meio que resume os esquemas de reprodução que o Marx faz. No caso, a gente vai passar pelo esquema de reprodução simples e pelo esquema de reprodução ampliada. Essa é uma parte do conteúdo que eu acho interessante vocês de saberem, mas é uma parte que eu já vi cobrar em prova, mas não é muito difícil. Não é muito difícil, não. Meio que vocês conseguem... Se vocês conseguirem acompanhar a ideia aqui, vocês conseguem resolver as questões assim bem fácil. Dentro do esquema, o Marx ele divide a economia em dois departamentos diferentes. A gente começar aqui com a simples. O primeiro departamento... atentem bem porque a gente vai usar bastante. O primeiro departamento produz meios de produção, que a gente vai chamar de W1. O primeiro departamento produz meios de produção. Todos os meios de produção, seja do departamento 1 ou departamento 2. Esses meios de produção vai ser bens de capital fixo e bens intermediários. Na outra aula, eu não sei se eu mostrei, mas os bens de capital fixo vão ser, no caso, os investimentos e os bens intermediários eles podem ser tipo os insumos, sabe? Então o departamento 1 vai ser esse que produz os meios de produção, sabe? E o departamento 2 ele vai ser o que produz os bens de consumo, tanto para os trabalhadores quanto para os capitalistas, e a gente vai chamar ele de W2. Então, departamento 1 produz os bens de produção, que os capital fixo, os bens intermediários e tal, e o 2 produz os bens de consumo. Existem algumas suposições que o Marx ele vai seguindo para explicar esses esquemas. A primeira é que é uma economia fechada e sem governo. A segunda é que a produção ela é dada em valores brutos, ou seja, tipo, ele não foi removido a depreciação. E a terceira é que a depreciação das máquinas ela sempre vai ser completa por um ciclo de produção, ou seja, no próximo ciclo de produção o capitalista vai ter que gastar uma parte do que ele ganhou para repor a depreciação das máquinas. Então ele sempre vai ter que reinvestir aquele Czinho. Aí a gente começa a montar os esquemas dos dois departamentos. O departamento 1 que a gente vai sempre dividir os dois departamentos nesse mesmo esquema. Departamento 1 vai ter o W representando o valor de produção, o C representando o capital constante, o V representando o capital variável e o S representando a mais-valia. Aí eu vou colocar o 1 e o 2 para indicar qual departamento é. O valor da produção do departamento ele vai corresponder à depreciação do capital constante, o capital variável e a mais-valia. Ou seja, dentro de cada departamento eu vou empregar alguns meios, eu vou empregar as combinações que eu tenho para produzir, que vai ser o capital constante, os trabalhadores, e vou ter uma mais-valia resultado daquele departamento. Então o departamento 1 vai juntar as coisas dele, vai ter um resultado, o departamento vai juntar combinar os fatores para ter também o resultado S2. Como o departamento 1 produz todos os meios de produção, tanto para ele quanto para o departamento 2, isso significa que o valor da produção ela é igual ao capital constante dos dois departamentos, ou seja, o capital 1, o W1, a produção do W1, que é o C1, o V1 e o S1, ou seja, a produção do W1, o resultado no fim do processo produtivo, ele vai ter que ser igual a todos os meios de produção, ou seja, o W1 vai ser igual aos meios de produção que é usado no departamento 1 e aos meios de produção que é usado no departamento 2. Ou seja, o departamento 1 também produz os meios de produção do departamento 2. Isso vai nos dar uma igualdade, que seria todo o processo produtivo do departamento 1, ou seja, é o que ele juntou de capital constante, de trabalhador, e o que ele obteve de mais-valia
vai ter que ser igual à produção dele, que foi os meios de produção. No caso, eu tenho C1 mais V1 mais S1, que é igual a W1, também é igual a C1 mais C2. Então, eu vou chegar numa suposição de que o custo do trabalhador, no caso o V1, e a mais-valia que ele rendeu vão ter que ser igual a os meios de produção do outro departamento. Então, essa é a suposição de que os capitalistas, seguindo a suposição de que os capitalistas e os trabalhadores não poupam, e no caso toda a renda, ou seja ela mais-valia ou salário, ela vai ser convertida em bem de consumo. O departamento 2, como a gente disse, ele produz todos os bens de consumo. Então a produção dele vai ter que ser igual à soma da mais-valia e o capital variável dos dois departamentos. Ou seja, eu tenho trabalhador, lembrando, departamento 2, bens de consumo. Eu tenho trabalhadores para gastar, tanto do departamento 1 quanto do departamento 2. Então eu tenho V1 e V2, que vai ser os salários que vão ser gastos com bens de consumo. E eu tenho o S1 e o S2. Ou seja, aquilo que o departamento 2 conseguiu produzir de mais-valia com aquilo que o departamento 1 conseguiu produzir de mais-valia. São esses os montantes, pela suposição que a gente fez, que vão ser gastos inteiramente em bens de consumo. Então eu acabo montando outra igualdade, que vai ser o C2, V2, S2, ou seja, a produção do departamento 2, ela vai ter que ser igual a tudo aquilo que eu posso gastar com bens de consumo. Então eu vou ter que os meios de produção do departamento 2, eles também vão ser iguais ao volume, ou ao capital variável e a mais-valia do primeiro setor. Eu vou ter a mesma igualdade encontrada tanto para um setor quanto para o outro. No caso, essa igualdade do C2 igual a V1 mais S1, ela vai ser a equação básica de equilíbrio do sistema de reprodução simples. Assim, em suma, os meios de produção, no caso, no valor do C2, do departamento 2, eles são adquiridos do departamento 1 em troca de bens de consumo, ou seja, o departamento 1 vai fornecer as capacidades produtivas para o departamento 2, contanto que aquele departamento 2 produza e dê de volta os bens de consumo que a galera do departamento 1 vai precisar, seja ele trabalhador ou seja ele capitalista. Contanto que essa igualdade permaneça, contanto que os desejos de consumir dos trabalhadores e os desejos de consumir do capitalista, ou seja, o V1, que é o salário dos trabalhadores, e a mais-valia 1, que seria a mais-valia obtida do departamento 1 pelos capitalistas, ela seja, essas vontades de gastar e essas capacidades de gastar, elas reflitam automaticamente nas potencialidades de produzir do departamento 2, ou seja, naquilo que vai ser investido em capital, em meios de produção, capital fixo, capital constante, no departamento 2. É como se ele dissesse assim, olha, o departamento 1 vai produzir, mas na hora de consumir, o trabalhador e o capitalista vão gastar tudo, e isso vai fazer com que o departamento 2 exista, gastando um C2, que vai manter essa igualdade. Se, por algum motivo, o trabalhador não gastasse, então ou o capitalista não gastasse esse S1, eu ia quebrar essa igualdade e eu ia começar a criar desequilíbrios, porque daí o departamento 2 ele não ia ter como fornecer os meios de produção, e daí esse departamento 2 ele não ia ter como comprar do departamento 1 os meios de produzir. Então ele não ia fornecer bens de consumo e não ia comprar meios de produção, o que significa que o departamento 1 ia acabar produzindo menos e o volume de mais-valia ia ser menor. Eu sei que muito departamento 1, departamento 2, mais-valia 1, mais-valia 2, mas se vocês seguirem esse processo e se essa igualdade ela for mantida, vai existir um equilíbrio no esquema de reprodução simples. Vocês também podem acompanhar pelo resumo que
Eu acho que está bem resumido, está bem explicadinho lá. Agora a gente vai passar para o esquema de reprodução ampliada. No esquema de reprodução ampliada, a gente vai seguir os mesmos pressupostos da reprodução simples, exceto que o capitalista gasta toda a sua mais-valia em consumo. Ou seja, ele vai gastar uma parte dessa mais-valia para ampliar a capacidade produtiva. Ou seja, ele vai gastar uma parte dessa mais-valia com mais trabalhador, com mais meio de produção. Então, essa parte da mais-valia que ele vai gastar com consumo, a gente vai chamar de BS. A parte que ele vai gastar com meios de produção, a gente vai chamar de CS. Que é, no caso, o B, o C, ou a parte que ele vai gastar com ampliação da força de trabalho, que a gente vai chamar de VS. Esse B, esse C e esse V vão representar frações do todo que seria a mais-valia. Então, BS, CS mais VS seria o somatório de S, seria o S completo. Tudo que eu tenho de mais-valia disponível para gastar. Então, o B, o C e o V, eles vão representar o todo, 100%. Então, a gente só tem que garantir que essa suposição ela se mantenha para garantir que a reprodução ampliada ocorra. Para ela funcionar sem o desequilíbrio, o departamento 1 vai ter sempre que repor o desgaste de capital constante dos dois departamentos e a demanda adicional por meio de produção dos mesmos. Ou seja, o departamento 1 ele vai ter que repor tudo que as máquinas dele se desgastaram, vai ter que repor o que as máquinas do departamento 2 se desgastaram e vai ter que garantir que existam máquinas novas para ampliar a capacidade de produção do próprio departamento e também as capacidades de produção do departamento 2 que produz bens de consumo. Então a fórmula da reprodução ampliada para o departamento 1 ela vai ser o W1 igual a C1 e C2, que já acontecia na reprodução simples, mais os adicionais. Lembrando que a gente fez a suposição de que eles sempre repõem toda a depreciação. Então o C1 e o C2 se mantêm inteiros. Mais o adicional, que seria o CS1 e o CS2, que vai ser a parte gasta da mais-valia com ampliação da demanda adicional por meio de produção. O departamento 2, ele vai ter que suprir a antiga demanda de bens de consumo, ou seja, ele vai ter que suprir aquilo que o trabalhador já gastava com aquilo que o capitalista já gastava, e ele vai ter que suprir agora a demanda adicional, porque o capitalista ganhando mais, ele provavelmente vai gastar mais, mas ele também vai ter que suprir a demanda adicional por força de trabalho. Porque o capitalista na reprodução ampliada, quando ele contrata mais trabalhador, aquele trabalhador que antes estava no exército industrial de reserva, ele passa a consumir mais. Então o departamento 2 ele vai ter que cobrir o salário, o V1, que é o salário do departamento 1, que já existia, vai ter que cobrir o salário do departamento 2, que já existia. No caso, ele vai ter que cobrir com bens de consumo para esses dois montantes, vai ter que cobrir o adicional para o trabalhador do departamento 1 e para o trabalhador do departamento 2, ou seja, aqueles funcionários novos que vão entrar e vão consumir, que vão ser resultado de uma parte da mais-valia que os capitalistas conseguiram guardar e contratar de gente nova. E ele vai ter também que suprir a demanda adicional ou a demanda de bens de consumo do capitalista, no caso o BS1, que é a fração da mais-valia que o próprio capitalista decidiu consumir. Aí ele vai ter que suprir tanto do departamento 1 quanto do departamento 2, então o BS1 e o BS2. A fórmula fica um negócio bem grande, mas a ideia é simples de entender. Quando a gente começa a comparar com a reprodução simples, que a gente tinha W1 é igual aos capitais, os meios de produção dos dois departamentos, C1 e C2, e W2, que é igual às rendas dos dois departamentos, ou seja, os salários dos trabalhadores dos dois departamentos e as mais-valias dos capitalistas dos dois departamentos. Agora, na reprodução ampliada, essas igualdades elas não se mantêm, porque o departamento 1 ele vai ter
ele vai ser maior do que os meios de produção dos dois departamentos, porque agora eu vou ter uma parcela da mais-valia que vai aumentar a necessidade de meios de produção. Ou seja, o capitalista vai gastar mais no departamento 1 com um adicional a mais de meios de produzir. Então, o departamento 1 vai ficar maior e o departamento 2 ele vai ficar menor, porque em vez do capitalista gastar tudo que ele gastava antes com bem de consumo com mais-valia, como a reprodução é ampliada agora, ele deixa de gastar uma parte daquela mais-valia com ele mesmo e passa a gastar essa parte da mais-valia com os meios de produção. Então sobrou menos para ele gastar com ele mesmo. Então os bens de consumo, o departamento de bens de consumo, ele acaba sendo menor. Então, para que exista a reprodução ampliada, essas duas desigualdades elas vão ser necessárias. O departamento 1 tem de produzir mais do que o montante de capital constante dos dois departamentos, sendo que isso permite que ele amplie o capital constante nos dois departamentos, né? Vai criar condição material para que isso ocorra. E o departamento 2 vai ter de produzir menos do que a soma de capital variável com a mais-valia nos dois departamentos que existiam anteriormente. Porque nem toda a mais-valia vai ser consumida, uma parte dela vai ser utilizada para ampliar capital constante. Outra hipótese que tem que ser discutida é que quando o capitalista emprega uma parte da mais-valia na ampliação do capital variável, não se trata de uma transferência de mais-valia para lucro. Ou seja, ele não está, porque ele lucrava mais, agora ele vai pagar mais para os trabalhadores. Na verdade, é porque existe como se fosse uma espécie de avanço do capital. É um adiantamento de salário. Então, dado que o capitalista ele vai obter mais com o resultado de um montante de mais-valia maior. Então, se ele gasta mais de mais-valia com salário, é porque no ciclo seguinte, por conta da reprodução ampliada, ele vai conseguir arrecadar um volume maior. Então, mesmo que fosse para o mesmo trabalhador, na teoria, se ele está pagando mais para o mesmo trabalhador, é porque aquele trabalhador, de algum modo, vai ser mais produtivo. Então, era como se ele estivesse adiantando para ele mesmo a mais-valia que ele vai receber, entendeu? É apenas um avanço de capital e não uma transferência de lucro para salários. Se o capitalista resolvesse transferir os lucros para os salários, e digamos que ele fizesse isso em sua totalidade, então a gente ia esperar que a quantidade a ser oferida no final ela não fosse, não garantisse mais que o capitalista tivesse condições de reproduzir de forma ampliada. Pelo menos isso que segue a teoria. No esquema de reprodução ampliada, como a gente diz, ele é só um esquema. Então, ele não pretende ser retrato fiel do processo de acumulação. Mas é só um modelo que dá para seguir para a gente ver como que esse fluxo e essas necessidades entre um departamento ou outro, ou entre essa renda que sai de capitalista para meios de produção e depois passa na mão do trabalhador e dá um resultado diferente para o capitalista, ela ocorre. No caso do esquema, a gente não vê crises, a gente não vê recessões e a gente não vê insuficiências de demanda. Foi tudo vendido, sabe? Então, o mérito que o Marx tem de fazer esse processo de reprodução, esse esquema, é mostrar quais são essas condições materiais de acumulação e qual essas relações entre a produção de meios de produção e a produção de bens de consumo no processo de acumulação. No resumo, o esquema de reprodução ampliada, ele mostra essa necessidade de haver uma produção suficiente de meios de produção e de bens de consumo para que os capitalistas não possam não apenas consumir, mas ampliar seu capital constante, seu capital variável. A gente também tem que levar em consideração que existem outros problemas e que podem haver condições materiais que o capitalista efetivamente acumula em capital e essa condição não seja suficiente. Contudo, é preciso levar em consideração que existem outros aspectos do problema que a gente não tratou. Porque, por exemplo, haver condições materiais para que os capitalistas efetivamente acumulem capital não é condição eficiente. Como a gente disse,
os esquemas eles não trataram de tudo. A ideia mesmo dessa parte era que vocês conseguissem entender o que produz cada departamento e entender que na reprodução ampliada o capitalista ele vai destinar uma parte daquela mais-valia para ampliar o processo produtivo. Aí qual é as consequências dessa destinação a mais? Fazem com que as fórmulas que representavam a reprodução simples se alterem. E com isso mostre que o novo equilíbrio da reprodução ampliada ele agora é uma desigualdade em relação ao que conseguia produzir o departamento 1 e ao que conseguia produzir o departamento 2. Então, se vocês conseguirem entender por que a diferença de um departamento 1 ocorre para o departamento 2 ocorre e o que muda quando elas saem da simples para ampliada, então vocês podem ter dado como entendido nessa questão, porque daí quando cair em quando vocês precisarem explicar, vocês vão conseguir montar as equações para resolver. Se ele disser, olha, departamento 1 produz tanto, e daí esse aqui era o esquema da reprodução simples. Aí, dado que agora o capitalista só vai gastar 40% com isso, 20% com aquilo, o restante, os outros 40% com isso aqui. Então vocês iam ter condições de mostrar como é que ficam esses valores. No livro do Miglioli, depois que ele passa por essa parte teórica que eu acompanhei com vocês, tentando pontuar as diferenças, ele tem um exemplo que ele esquematizou numericamente. Então, se vocês tiveram alguma dificuldade de pegar a parte teórica em si, para quem é mais prático, talvez seja interessante dar uma olhada no material do Miglioli, exatamente nessa parte numérica, porque aí vocês podem acompanhar tudo que vocês entenderam do que eu fui falando, ou alguma coisa que ficou por fora, que talvez não tenha assimilado, e tem como seguir o exemplo que ele fez no livro. Por essa aula foi isso. A gente se vê na próxima para explicar o papel do dinheiro na acumulação do capital e as funções dele.